meninos, como vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? O país tá ruindo, então eu acho sempre um processo sair perguntando às pessoas se tá tudo bem com tudo que a gente tá vivendo ultimamente, mas seguimos. Hoje eu tô aqui pra falar sobre ansiedade. Acho que não tem nenhum outro assunto que represente mais a essência desse canal. Sempre foi o meu objetivo trazer aqui as minhas experiências com isso. Eu fui uma criança extremamente ansiosa, uma pré-adolescente ainda mais ansiosa e uma adolescente acima do ansioso. Eu sempre lidei com transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Se você não conhece o canal, todos os vídeos anteriores falam muito da minha jornada e sobre como eu enxergava as coisas. E hoje eu queria falar sobre esse processo de lidar com a minha ansiedade, de controlar a minha ansiedade, desse local que eu tô hoje. O vídeo que eu fiz sobre como lidar com a ansiedade aqui no canal veio de uma época que eu considerava a ansiedade ainda muito enraizada em mim. Eu achava que aquilo era parte da minha personalidade e dessa forma eu acreditava que eu tinha que controlar ela, mas continuar lidando com ela diariamente. Eu lidava com ela diariamente, a cada minuto eu era uma pessoa ansiosa tentando descobrir como viver. Se você não está em terapia, eu também queria poder ter a chance de falar que a ansiedade ela não é uma parte da sua personalidade e que você pode sim se tratar com mais carinho, se priorizar e tentar entender melhor de onde surge, qual a origem desse seu lado ansioso, sabe? Eu acho importante que a gente tente se conhecer para identificar essa origem. Duas coisas foram centrais nesse meu novo processo de lidar com essa ansiedade. A primeira delas foi essa percepção de suficiência. Se eu me sentia suficiente, será que eu sou o suficiente? A segunda delas partia justamente do mesmo questionamento. Eu sou suficiente para quem? E quando eu serei suficiente? E essas perguntas foram cruciais para eu começar a entender um pouco do meu processo. Porque quando eu pergunto, eu sou suficiente para quem? Eu começo a desdobrar dentro de mim todas as expectativas que existem. As minhas próprias, mas também as expectativas da pessoa que eu namoro, as expectativas dos meus amigos, dos meus pais, dos meus avós, até da minha família como um todo, das pessoas ao meu redor, dos meus colegas de trabalho, do meu chefe, né? No meu caso, que estava dentro ali do processo de pós-graduação, dos meus orientadores, dos meus colegas, as instituições sociais, né? Quando você é mulher, quando você tem expectativas diferentes vindo da sociedade para você. Essas expectativas já preconcebidas que a gente tem da sociedade de sucesso. E aí eu comecei a tentar me questionar sobre o que realmente eram expectativas minhas, o que realmente era orgânico, sabe, para minha vida existir e funcionar de um local confortável para mim e o que vinha de fora. E aí junto com esse suficiente para quem, vinha um suficiente quando, sabe? Acho que a nossa sociedade ela coloca muito pra gente essas receitinhas preparadas de sucesso, sabe? Até que idade você tem que terminar a faculdade, até que idade você tem que passar no vestibular, até que idade faz sentido você entrar numa pós, com qual idade é interessante você comprar sua casa, seu carro. Eu acho que a gente tem muitas receitas prontas do que é que seria um sucesso. E eu acho que isso tem muita influência para a pessoa que é ansiosa, porque a gente lida com a nossa própria vida, com as nossas individualidades, mas a gente sempre leva em conta toda essa expectativa geral. E aí parece que a gente tá sempre buscando, parece que é um esforço contínuo da gente carregando o mundo nas costas para lidar com os pequenos detalhes que já sobrecarregam a gente e ainda assim dar conta de todas essas demandas. Fazer essas perguntas foi essencial para eu desconstruir muita coisa. Porque quando a gente se dispõe a fazer essas perguntas, no primeiro momento não vai ser confortável. Não é uma receita para lidar com a ansiedade confortável, porque você vai se perguntar muita coisa que você não vai saber a resposta. E aí é uma maneira mais desconfortável, porém eu tenho certeza que mais efetiva. Foi muito mais efetiva para mim. Você começa a se colocar em um local que você se ouve.
Eu acho que todo ansioso, ele tem um acúmulo de coisas reprimidas dentro dele. Muita coisa que a gente absorve e a gente não quer lidar no momento, porque a gente não sabe a resposta. E aí a gente deixa de se ouvir e a gente vai guardando numa caixinha. E eu acho que toda crise de ansiedade é isso, sabe? É o momento em que essa caixinha ficou tão cheia que você vai precisar abrir e reorganizar alguma coisa para tapar de novo. Vale-me Cristo, minha gente, isso aqui é ser mãe de gato. Agora que eu tô vendo que tá bem assim, isso é ser mãe de gato. O processo de se ouvir não é um processo fácil de acontecer, sabe? A gente passa tanto tempo dando ouvido a essa voz externa, sabe? A voz que diz que a gente não sabe fazer direito, a voz que diz que a gente não é suficiente, a voz que diz que a gente tá errado, a voz que diz que a gente não consegue. A gente passa tanto tempo regido por essa voz e se esforçando sobre-humanamente para atingir as expectativas dessa voz, para ser validado por essa coisa externa, que a gente perde o caminho de ouvir a outra vozinha, a vozinha do cuidado, a voz que se compreende, a voz que é a sua empatia própria. Empatia é uma coisa incrível, né? Porque a gente tem empatia com o outro e ter empatia com o outro é muito mais fácil do que ter empatia por si mesmo. E quando vem para esse momento de você ser a vozinha que diz tudo que você passa para poder você se compreender, para você se acolher, não, tudo bem, eu entendo que você não conseguiu cumprir esse prazo, por exemplo, porque você estava numa semana difícil, porque você tá em crise. Quando você tá em crise, é importante você entender que a sua própria crise não é um drama. Se você se colocar como a pessoa que fala para você mesmo o que todo mundo de fora vai falar, se você junta a sua voz a essa voz externa, só caminho abaixo e a gente já sabe os dias de cama até você aguentar se reerguer de novo para viver um dia normal. Para mim, a dica que foi mais efetiva para eu iniciar todo esse processo de realmente lidar com as minhas crises de ansiedade foi aprender a me ouvir. Isso leva tempo e aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu fui fazendo no começo disso tudo para reencontrar esse caminho, para poder voltar a me sentir como um ser humano. Eu falo isso porque eu acho que toda pessoa ansiosa, ela vive sobre expectativas sobre-humanas. A gente tem que fazer tudo e a gente tem que fazer tudo agora. E muito disso que vem fora do nosso controle vem daí, da gente achar que a gente tem que dar conta. E às vezes isso passa por cima das nossas limitações enquanto humano. E aí dentro disso, eu passei a começar a prestar atenção no meu agora, a viver cada momento como agora. Muitas das crises de ansiedade e das imagens que a gente sente passando sem controle na nossa frente vêm de coisas que você precisa fazer para o futuro ou de coisas que você não sabe como lidar do seu passado. Então, sempre que eu entrava em crise, sempre que eu estava muito nervosa, eu passava a me perguntar: o que é que está acontecendo agora? Pode parecer coisa de doido, mas eu olhava para mim e eu começava a me apresentar para mim mesma. Isso vai parecer muito doido, mas eu juro que era o que eu fazia e o que dava certo comigo. Eu fazia: agora eu sou Iane, eu tô no meu quarto, eu tô na minha cama, eu tô num local seguro, eu tô no final do meu dia. Tanto faz agora se eu dormir ou se eu passar o resto da noite passando essas imagens, como tantas vezes já aconteceu, e eu só conseguia dormir quando o dia amanhecia. Derrotada, na verdade, pelo cansaço, né? Então eu começava a conversar comigo mesmo, sabe? Agora, nesse momento, o que é que eu posso fazer para controlar tudo isso? Nesse momento, eu sou só a pessoa que estou aqui. Se eu não souber fazer nada, minha vida continua. E eu sei disso porque quantas crises a gente não teve que a gente não fez nada e elas simplesmente voltaram para a mesma caixa que elas vieram e a gente só esperava o momento que elas iam vir de novo. Então eu comecei a usar isso como uma ferramenta ao meu favor, entende? Sempre que eu me sentia saindo do controle, sempre que eu sentia que a crise estava chegando, eu começava a me dar essa chance de me ouvir. Nesse momento eu tô aqui, eu tô nesse ambiente, eu tô a salvo. Se eu não fizer nada, nada vai se resolver, mas eu vou continuar vivo, eu vou continuar vivendo a minha vida, eu vou continuar existindo, eu vou continuar tendo que dar um jeito de continuar sendo.
E aí eu comecei a aplicar essa questão de viver o agora, não só os momentos de crise. Eu comecei a prestar atenção mais na minha vivência, a ter uma noção melhor do tempo, que eu não sei como é pra vocês também, mas eu sinto muito que até hoje eu tenho uma visão meio que deturpada do tempo. Eu sempre acho que não vai dar tempo, eu sempre acho que o tempo é mais curto do que o que ele realmente é. E aí eu sempre presa nessa, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, e no final não vai dar mesmo, porque eu passei o tempo todo em crise achando que não ia dar tempo e não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia prestar atenção no que eu tinha agora, sabe? No meu momento de agora, no tempo disponível agora. E aí eu comecei a exercitar muito isso. Se eu vou fazer alguma coisa, eu começava a focar no meu presente, sabe? E aí eu comecei a fazer isso como exercício diário. Eu acordava, eu ia sentir lá os meus lençóis, eu olhava pra janela, via como é que o dia tava, prestava atenção no clima, ia fazer o meu café da manhã, eu prestava atenção no cheiro da comida, na cor da comida, no gosto da comida, sabe? Eu comecei a fazer as coisas prestando atenção apenas no que eu tava fazendo. Isso foi começando a me dar uma nova noção do tempo, porque quando eu me permito só estar presente e quando eu entendo o seguinte, não importa se eu não conseguir fazer tudo, o que importa é que se eu estiver presente, eu vou fazer o que é possível. Não é? A gente só faz o que é possível se estiver presente. Se não for possível, o que é que a gente pode fazer? Não é verdade? Tipo, não tem o que ser feito. Então, acho que a primeira coisa que eu queria deixar aqui, a primeira lição de como lidar com uma crise de ansiedade é: preste atenção no seu agora. Tente colocar no mudo todas as vozes que vêm de fora e aumentar o volume da voz que vem de dentro. Se preciso, fale isso em voz alta. Fale com você mesmo em voz alta. Se apresente para você mesmo, sabe? Mostre para você mesmo que você tá ali naquele momento. Pare de pensar no que você tem que fazer no todo e pense no que é possível para você fazer. Porque o que não é possível, ninguém faz, ninguém é um super-humano, sabe? A gente é condicionado a achar que a gente tem que fazer sempre mais. A gente precisa começar a incorporar o fato de que quem coloca os limites na nossa vida e quem determina o que é sucesso na nossa própria vida é a gente mesmo. Acho que era isso. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão para os próximos vídeos, comenta, compartilha, manda um e-mail, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu sou bem ativa hoje em dia por lá. Espero ter contribuído para alguma coisa, mas se não, eu fiz o meu possível. Até semana que vem. Beijo!